Olá, eu sou o Dr. José Rodrigues e esse é o canal Palavra de Médico, onde eu posto vídeos com temas médicos sobre saúde e longevidade com qualidade de vida. A palavra de médico hoje é sobre as dores provenientes dos chamados bicos de papagaio e a leitura corporal das dores de coluna. O nome médico dessa alteração óssea é osteófito ou osteofito, mas sua semelhança com bico de ave justifica seu nome popular. E bico de papagaio não é exclusivo da coluna. Pode acontecer em várias articulações quando ocorre um desgaste no tecido que amortece o contato entre os ossos daquela articulação. E detalhe, o bico de papagaio por si não é doloroso, mas pode comprimir estruturas adjacentes e aí causar dor e outros desconfortos. Sendo assim, qualquer articulação que sofra degeneração das suas partes internas está sujeita ao surgimento de formações ósseas, como um mecanismo de absorver a sobrecarga exercida naquela articulação e melhorar a estabilidade articular. Joanete e esporão da calcâneo são dois exemplos de formações ósseas adaptativas fora da coluna. Uma articulação é definida como uma região de união entre dois ou mais ossos, e com exceção do osso hioide que fica no pescoço, todos os ossos do corpo fazem articulação com pelo menos um outro osso. E até no joelho e no quadril, quando há desgaste das suas cartilagens, acontece bico de papagaio para melhorar a estabilidade articular. Na coluna, duas vértebras juntas formam uma articulação. Entre elas tem o disco intervertebral para amortecer e estabilizar o contato. E o desgaste desse disco com o tempo, por desidratação e outros fatores, levam à perda da estabilidade dessa articulação. E aí o organismo cria os osteófitos como uma tentativa de melhorar a estabilidade dessa região. E até um certo momento desse processo, não há dor nem outro desconforto, até que a combinação de fatores predisponentes provoque dor. Qualquer pessoa com mais de 50 anos, ou até algumas antes disso, possui bico de papagaio na coluna e isso não causa nenhum desconforto. Portanto, já que a maioria dos adultos tem, o problema não é ter bico de papagaio, mas é o que acontece com ele. E surgem sintomas se houver compressão de ligamentos ou de raízes nervosas, ou então restrição do movimento articular. E às vezes o bico de papagaio se acentua tanto, a ponto do osteófito de cima se unir com o de baixo, formando a chamada anquilose, numa tentativa do organismo de imobilizar uma articulação comprometida. Os discos intervertebrais são formados por um anel externo fibroso e um centro composto por camadas de hidrogel. Esse sistema hidráulico, auxiliado pelos ligamentos vertebrais, permite absorver a força compressiva da gravidade e outros agravos que a coluna pode sofrer. Até porque a coluna não é reta, ela tem curvas adaptativas para mantermos o equilíbrio. E o setor lombar da coluna é o mais afetado e estatisticamente as mulheres são mais acometidas. O quadro sintomático envolvendo os osteófitos se chama osteofitose e a partir da avaliação clínica tem critérios de diagnóstico exclusivamente radiológicos. Mas conforme eu disse, é preciso uma combinação de fatores predisponentes e os principais estão nessa lista. Os fatores emocionais constituem o lado emocional da dor, conforme vou mostrar a seguir. E veja que nessa lista, o único fator que você não consegue modificar é a hereditariedade, mas ela contribui, em tese, com apenas cerca de 10% do problema. E se você cuidar adequadamente dos outros fatores, você estará praticando a epigenética, hábitos saudáveis de vida impedindo a manifestação gênica de uma doença. Já que não podemos evitar que surjam os bicos de papagaio, podemos adotar medidas e cuidados que previnem as dores da osteofitose. Sobre a questão de postura, o uso dos eletroeletrônicos de forma não ergonômica constitui atualmente a principal causa de anomalias de coluna que tem afetado principalmente as últimas gerações. Esse é um tema tão importante que ainda vai ser vídeo aqui no canal. Os principais sintomas decorrentes principalmente da compressão mecânica dos osteófitos são esses aqui. O tratamento da osteofitose é geralmente conservador, mas há casos que podem requerer intervenção cirúrgica. A abordagem terapêutica dessa doença dolorosa pode utilizar medicamentos e suplementos conforme o caso, adaptação de novos hábitos, que incluem melhora da postura, prática de exercícios físicos e adequação alimentar, fisioterapia, acupuntura, que é muito indicada nesses casos com ótimos resultados, sessões de pilates, que aprimora a mobilidade necessária para o alívio das dores e para a prevenção de novas crises. Por sinal, o pilates é uma técnica indicada para todas as pessoas independentemente da idade, pois melhora a postura corporal através de exercícios de força e flexibilidade. O tratamento cirúrgico fica reservado aos casos mais graves, que não respondem ao tratamento conservador.
Sem esquecer que, de quebra, essa abordagem terapêutica da osteofitose vai trazer benefícios extras, melhorando outros problemas de saúde e prevenindo algumas doenças. Agora vamos ao lado emocional das dores de coluna. Eu já expliquei em outros vídeos que a dor começa no local mais frágil do corpo e que essa fragilidade tem uma relação íntima com o emocional. Como se diz na leitura corporal, a coluna é o eixo da vida e o pilar de afirmação da identidade. E com algumas variações, a coluna tem 33 vértebras, sendo 7 na coluna cervical, 12 na parte torácica, 5 na coluna lombar, 5 constituem o sacro e 4 formam o cóccix. E há uma leitura sintomática específica para cada um dos 5 setores da coluna. As dores na coluna do pescoço falam de conflitos na procura e realização dos desejos e anseios, especialmente aqueles que a pessoa entende como fontes de prazer e satisfação. Se você se sente prejudicado ou prejudicada nessa busca, a coluna do pescoço vai sofrer as consequências. Os desconfortos na coluna torácica têm a ver com a relação do indivíduo com o meio externo e retratam a forma que a pessoa se sente em suas estratégias de socialização e de se apresentar bem socialmente. Dificuldade de se afirmar socialmente pode ser o lado emocional de dor na coluna do tórax. A coluna lombar, que é a mais afetada, reflete sempre alguma forma de medo e basicamente reverbera seu jeito de lidar com suas responsabilidades. Conflitos que envolvem a questão da sua autoridade podem se manifestar como dor lombar. Além disso, a dor lombar pode expressar uma sobrecarga assumida pela pessoa por medo de expor inferioridade. E sacro quer dizer sagrado. E a coluna sacral envolve sua forma de lidar com tudo que você considera sagrado na sua vida. E essa área dói quando você se sente prejudicado nisso. Já o cóccix tem a ver com sua forma de administrar a você mesmo e aos seus bens. A ameaça de perda desse controle, seja sobre sua própria vida ou sobre suas posses, pode tornar o cóccix muito dolorido. Tenha sempre em mente que o lado esquerdo tem a ver com você próprio e o lado direito evoca a participação do outro, do externo. No caso da coluna, essa lateralidade pode ter um aspecto diferente, seja porque a dor é central ou porque ocorre dos dois lados. Nesse caso, estamos falando de um conflito que envolve você mesmo e os outros. Conforme eu já disse, essa abstração de entender o lado emocional do seu corpo a partir de um desconforto permite a compreensão do lado emocional do seu sofrimento. Compreendendo isso, você habilita formas de solucionar e resolvendo o conflito emocional, além do alívio que isso traz, é menos um motivo para você sentir dor. Bem, lembra de deixar o like, de se inscrever se for seu caso, e esse era o tema de hoje. Muito obrigado, vejo você no próximo vídeo.